Olá! Que bom encontrar você a bordo. A partir de agora você vai assistir ao programa Aeronauticando. Todas as quintas-feiras, um novo vídeo sobre aviação, explicado de forma clara, rápida e direta, sempre com algo interessante sobre avião ou sobre aviação. Inscreva-se. Sente-se, aperte o cinto e voe alto conosco. Decolagem autorizada. No episódio de hoje, cíclico, coletivo e pedais, os três conjuntos de comandos de voo do helicóptero. Se você já viu a cabine de um helicóptero, provavelmente ficou impressionado com a quantidade de comandos, pedais e alavancas. Mas na prática, tudo se resume a três principais controles de voo: o cíclico, o coletivo e pedais. Hoje você vai entender, de forma simples, como esses comandos trabalham juntos para permitir que um helicóptero suba, desça, avance, recue, faça curvas e até voe parado no ar. Parece mágica? Não é. É a aerodinâmica e coordenação fina do piloto. Vamos começar pelo coletivo. O comando do passo coletivo é a alavanca que o piloto opera com a mão esquerda e tem um papel fundamental: controlar a potência do voo. Ao puxar o coletivo para cima, o ângulo das pás do rotor principal aumenta na mesma intensidade em todo o disco do rotor, gerando mais sustentação e fazendo o helicóptero subir. Ao empurrar para baixo, o ângulo do passo das pás do rotor principal diminui, a força de sustentação diminui e a aeronave desce. Curiosidade: junto com o coletivo, há a manete de potência, semelhante ao acelerador de moto, que garante que o motor forneça energia suficiente do motor para manter as rotações do rotor principais constantes. Normalmente, o coletivo sincroniza o comando de aumento de passo com o acelerador para que o motor aumente proporcionalmente a força de torque, porque ao aumentar o ângulo das pás, aumenta também o arrasto que esse aumento de ângulo gera nas pás, necessitando de mais potência para que a rotação se mantenha. Agora vamos ao cíclico, o manche que o piloto segura com a mão direita. Esse comando é responsável por inclinar o disco do rotor principal para frente, para trás ou para os lados. É isso que permite ao helicóptero se mover para frente, para trás ou lateralmente. Diferente de um avião, que depende das asas para gerar sustentação horizontal, o helicóptero usa o cíclico para literalmente apontar a força de sustentação na direção desejada. Uma curiosidade: por isso o helicóptero é capaz de pairar, mantendo o cíclico ajustado de modo que o empuxo se anule em todas as direções. Um pairado é um voo onde a velocidade é praticamente zero em relação ao solo. Porém, dependendo da velocidade e direção da corrente de vento em relação ao ar, o helicóptero está voando em sentido contrário ao vento na mesma velocidade, produzindo-se assim a sensação de estar pairando no ar. Outra curiosidade é a precessão giroscópica, ou seja, o comando do piloto no cíclico é na verdade modificado em aproximadamente 90 graus para que o prato oscilante que leva comando para mudar o passo das pás incline-se 90 graus antes da direção de rotação do rotor principal. A descoberta do efeito giroscópico do rotor e a forma que os engenheiros utilizaram para corrigir o mecanismo de comando do passo cíclico tornou o helicóptero viável somente a partir de 1937. E por fim, temos os pedais, localizados no piso do helicóptero à frente dos pilotos. Eles controlam o ângulo das pás ou o passo do rotor de cauda, que serve para compensar o torque gerado pelo rotor principal. É por isso que o rotor de cauda também é chamado de rotor anti-torque. Ao pressionar o pedal esquerdo ou direito, o piloto ajusta o ângulo das pás do rotor de cauda, fazendo o helicóptero girar sobre seu próprio eixo vertical. Esse controle é essencial não apenas para curvas coordenadas, mas principalmente para manter o helicóptero estável enquanto paira. Sem o rotor de cauda e os pedais, seria impossível controlar a direção do nariz da aeronave. A aeronave teria a tendência de girar em sentido contrário à rotação do rotor principal devido à força ou torque que o eixo do motor entrega ao eixo do rotor principal. Uma falha catastrófica do rotor de cauda faz a aeronave girar no ar e perder sustentação em até 50%, o que torna o voo impossível. Uma curiosidade: existem helicópteros com dois rotores que anulam esse efeito de torque. Sejam em tandem, um rotor principal atrás do outro, ou coaxiais, ou seja, girando em sentidos opostos em eixos, um dentro do outro. Clique no like para não esquecer, e aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube notificar você quando tiver vídeo novo aqui no canal Aeronauticando.
Um fato curioso é que pilotos iniciantes costumam ter dificuldade justamente em coordenar os 3 comandos ao mesmo tempo. O coletivo altera a potência, o cíclico direciona o movimento e os pedais mantêm a estabilidade. Tudo isso precisa ser ajustado em tempo real, com precisão e perfeita coordenação. Outra curiosidade é que existem helicópteros mais modernos que contam com sistemas automáticos de compensação, mas a habilidade manual do piloto continua sendo indispensável. Afinal, poucas máquinas exigem tanta coordenação quanto o helicóptero. Hoje vimos como o cíclico, o coletivo e os pedais são os 3 comandos principais que permitem o controle do voo do helicóptero. Entendemos o papel de cada um dos comandos e como trabalham juntos para possibilitar o voo vertical, horizontal, as curvas e o controle do voo no pairado. E tenho muito mais coisas para contar que são impossíveis de incluir em tão pouco tempo de vídeo. Na próxima quinta, vou explicar o que é e como funciona alguma coisa muito interessante no avião ou na aviação. Quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Qual a importância desse conteúdo para você, sugestões de mais temas e tudo o que você quiser comentar sobre o canal Aeronauticando. É só colocar aqui nos comentários. Para saber mais sobre o tema deste vídeo, veja nossa recomendação de leitura aqui na descrição. Compartilhe com os amigos. Sua participação e sugestões serão a minha navegação para mais conteúdos interessantes. Te espero lá e bons voos!